Amém, graça e paz, igreja. Amém. Eu vi que tem um casal de visitantes ali no fundo. Eu queria cumprimentar vocês. Que Deus abençoe. Sejam sempre bem-vindos na nossa igreja. Amém. O pessoal vai cumprimentar, dar saudações. Que as bênçãos do Senhor estejam sobre vocês. Amém. Irmãos, que bênção, né? Que bênção nós estarmos na presença do Senhor. Nós podemos desfrutar dessa presença tão doce que nos encontra, e o Senhor nos dá o privilégio, mais uma vez, de estarmos aqui cultuando a Jesus, porque Ele é a razão de tudo isso que nós estamos fazendo, Ele é a razão da nossa existência e é a razão porque nós existimos. Amém? Irmãos, nós estamos aqui na série, na nossa igreja, Faça Valer a Pena. Nós já tivemos diversas ministrações, se eu não me engano já foram 6 ministrações a respeito desse tema, que realmente aborda de viver uma vida intensa e entregue totalmente ao propósito do Senhor, de maneira que vale a pena. Viver uma vida com propósito, não uma vida no automático, não uma vida de qualquer jeito, mas uma vida que realmente se entrega ao coração e aos pés da cruz. E meditando em tudo aquilo que nós já temos ouvido, nós falamos sobre propósito no deserto, o que fazer enquanto esperamos, escolher a boa parte, de Jesus ser o pão da vida. Mas eu estava meditando em alguns textos, e o Senhor me levou para um texto de 1 Coríntios, que nós vamos ler, 1 Coríntios 15, se você já quiser abrindo a sua Bíblia. E o Senhor me falava de tantas formas que nós podemos viver uma vida que vale a pena, diante de tantas mensagens, mas diante de toda a palavra de Deus, de tudo aquilo que nós temos ouvido, seja aqui ou seja na nossa jornada com Cristo, a pergunta que o Senhor me fez é: o que a Bíblia tem causado em nós? O que a Bíblia tem causado na minha vida, no meu coração, no meu caráter? Porque muitas vezes nós ouvimos a Bíblia a nossa vida toda, mas chega às vezes algum momento que nós começamos a viver no automático, e a gente para de deixar com que a palavra nos transforme, porque a palavra de Deus, ela é possível e poderosa para nos transformar de dentro e para fora. E o tema que o Senhor colocou no meu coração, se o pessoal puder colocar, é esperança ou morte. O pessoal vai colocar, e essa pergunta que o Senhor me fez, esperança ou morte, é porque existem apenas 2 caminhos. Não tem, a Bíblia deixa muito claro, não existem vários caminhos até o Senhor, existe apenas um caminho. E aí, ou nós estamos na esperança com Cristo, ou nós estamos fora de Cristo, e o nosso destino é a condenação eterna. É apenas de forma muito clara. Nós podemos hoje ter diversas religiões, diversas variações do cristianismo, muitas religiões, muitas ideologias, muitas coisas e muitas narrativas. Mas no final, o que sobra é um caminho: ou é vida, ou é morte, ou é em Cristo, ou é fora dele. Então, nós estamos vivendo muitas vezes no automático. Todos nós, imagino que já devem ter se pego vivendo no automático, e nem nos lembramos, vivemos de segunda a segunda, de domingo a domingo, e nem nos lembramos da palavra do Senhor, nem nos lembramos da pessoa de Jesus. E muitas vezes, infelizmente, hoje, algo que está se tornando comum, não normal, mas comum no meio dos cristãos, cristãos não praticantes, cristãos que conhecem, ouvem a palavra de Deus diariamente e infelizmente não praticam mais nada. O evangelho se tornou apenas um princípio ou uma cultura familiar. E o evangelho, ele não é para ser uma cultura. O evangelho é para ser aquilo que molda a nossa vida e molda a nossa existência. Muitas vezes outros vêm à igreja para encontrar bons amigos, para fazer um social, para ter boas pessoas. Outros vêm à igreja para trazer os filhos para estarem por aqui. Mas a questão é,
nós não podemos vir à igreja, nós precisamos viver a vida da igreja, viver a comunhão plena do corpo de Cristo, viver o que o Evangelho realmente é para nós. E nós precisamos viver o Evangelho de forma integral. Nós não podemos ouvir metade do Evangelho, nós não podemos praticar 50% do Evangelho, nós precisamos praticar 100% do Evangelho. E eu quero te convidar a você a abrir a sua Bíblia em 1 Coríntios 15, amém? E mais uma vez eu quero te convidar a orar por essa palavra, amém? Senhor Jesus, obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, porque a Tua presença, ela é real, ela é suave, ela é doce, Pai, e ela é aquilo que nos traz consolo, nos traz ensino, e a Tua presença, Senhor, que nos guia, Senhor. Espírito Santo, eu te peço que continua conduzindo tudo aquilo que nós vamos fazer nessa noite, Pai. Seja o Senhor o dono e a razão de todas as coisas aqui neste lugar, Pai. Seja o Senhor falando pela Tua mensagem. Seja o Senhor falando pelas Escrituras, Pai. Usa a minha vida com graça e com misericórdia, Pai. Não por causa de mim, mas por causa do Senhor. Que o Senhor cresça e eu diminua, Pai. Que o Teu nome seja exaltado, Pai, neste lugar. E fale aos corações, porque Tu és digno, Senhor. Tu és digno de tudo. É assim que nós oramos como corpo. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, 1 Coríntios 15 vai trazer alguns dilemas que Paulo ele está falando na carta de Coríntios. Ele vai falar... vamos ler o primeiro versículo, o primeiro e o segundo versículo. Versículo 1. Irmãos, venho lhes lembrar do evangelho que anunciei a vocês, o qual o receberam, no qual ainda perseveraram. Por meio dele, vocês também são salvos, se retiverem a palavra, assim como eu preguei a vocês, a menos que tenham crido em vão. Antes de tudo, entreguei a vocês o que recebi. Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. No versículo 11, mais para frente. Portanto, seja eu ou seja ele, é isso que pregamos, e nisso vocês creram. Ora, se é anunciado que Cristo ressuscitou, como alguns afirmam, que talvez não exista a ressurreição dos mortos, e se não existe ressurreição, então Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, vã é a nossa pregação, e vã é a fé de vocês. Além disso, temos sido falsas testemunhas de Deus, porque temos testemunhado contra Deus, porque Ele ressuscitou Cristo, a quem não ressuscitou. Se é verdade que os mortos não ressuscitam, porque se os mortos não ressuscitam também, Cristo não ressuscitou. Último versículo. E se Cristo não ressuscitou, a fé que vocês têm é inútil, e vocês ainda permanecem nos seus pecados. Somente até aqui, nesse momento. Aqui o apóstolo Paulo está trazendo um dilema que a igreja de Corinto vivia e vive até os dias de hoje, que muitos querem discutir se realmente Cristo ressuscitou de forma literal ou não, se realmente a ressurreição de Cristo é um fato ou é apenas um simbolismo da nossa fé. Mas Paulo, ele indaga a igreja de Corinto falando, se for mentira, se Jesus não tiver ressuscitado de forma literal, tudo aquilo que nós estamos fazendo é uma mentira. Ele estabelece que a ressurreição de Cristo é um fundamento tão importante quanto a cruz. Porque, irmãos, a cruz, ela existia antes de Jesus e continua existindo depois de Jesus. Muitas pessoas, Jesus não foi a primeira pessoa que morreu numa cruz, mas muitas pessoas morriam por causas, por crimes numa cruz. Mas somente um homem morreu sendo inocente numa cruz, e somente um homem morreu, ressuscitou e continua vivo, e vivo para sempre. Ele foi ressuscitado para sempre. Então Jesus é a única pessoa na história que morreu na cruz sendo inocente e ressuscitou e continua vivo até os dias de hoje. Jesus, ele é o único, e é isso que faz a nossa fé verdadeira, a ressurreição de Cristo. E aí no verso 19, eu quero ler com vocês em 1 Coríntios 15, 19, diz assim: se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos as pessoas mais infelizes deste mundo.
Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos as pessoas mais infelizes deste mundo. Outras versões vão dizer, somos dignos de misericórdia, dignos de compaixão. E aí, verso 20, mas de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo Ele a primícia dos que dormem. Amém? Irmãos, aqui o apóstolo Paulo ele deixa essa questão. Se a gente está vivendo o Evangelho, se nós estamos aqui, 7 horas, quase 8 horas da noite, num domingo, buscando ao Senhor, somente porque eu quero uma bênção para a minha vida hoje, aqui o texto deixa muito claro, a nossa fé é vã. A nossa fé, ele fala, vocês são infelizes porque vocês não encontraram a verdadeira felicidade. Porque, irmãos, nós podemos ter as bênçãos do mundo, nós podemos ter os tesouros, nós podemos ter castelos, nós podemos ter uma família perfeita, nós podemos seguir o Evangelho, mas se for uma vida, só porque eu quero ser abençoado aqui, o que a Bíblia está falando, nós ainda somos infelizes. Nós ainda não encontramos a verdadeira felicidade. E essa é a questão, esperança ou morte. Se eu estou vivendo uma vida para viver aqui, para viver na terra, e é só isso, eu estou caminhando para a vida de morte. Eu estou caminhando para a morte, mesmo que eu esteja na igreja todos os domingos. Porque ele fala, ele está falando aqui de alguém que crê em Cristo. Ele está falando de alguém que confessa Cristo. Ele está falando para alguém que é uma igreja de uma cidade importante. Então ele está falando para pessoas que conhecem a Cristo. Mas se nós conhecemos a Cristo somente para o hoje, a nossa fé é vã. Se nós precisamos olhar para Cristo, para a eternidade. A nossa vida, ela não se move baseado na minha vida de 80, 100 anos. A minha vida tem que ser movida para a eternidade. Eu tenho que ter olhos fixos na eternidade. Hebreus fala que nós caminhamos rumo ao alvo em busca do nosso autor e consumador da nossa fé. Aquele que foi o início de tudo antes da criação do mundo. Antes de Gênesis 1, e aquele que é o final, em Apocalipse 22. Essa é a nossa fé. Essa é a fé que Cristo deseja para nós. Então, o primeiro fundamento que esse texto traz para a gente é: Cristo é o caminho da esperança. O caminho da esperança é viver uma vida que olha para a eternidade. É viver uma vida que realmente busca conhecer a Cristo acima de todas as coisas. Porque a gente vai viver e vai ver que muitas vezes a nossa vida vai ser abalada. Talvez a nossa família vai ser abalada por enfermidades, por situações financeiras, por situações políticas, sociais, mas Cristo continua sendo o mesmo. O meu amor por Cristo nunca muda, porque eu não estou baseando a minha fé naquilo que eu vejo, mas naquilo que eu creio. E a palavra me diz, é sobre Cristo. E Cristo crucificado e o Cristo eterno é aquele que nos traz paz. Então o caminho da esperança é crer no poder da ressurreição. É crer que somente Jesus pode me salvar e somente Jesus pode nos dar a verdadeira esperança. E o que é esperança? Esperança é crer que Jesus ressuscitou. É crer que Jesus vive para sempre. É seguir as palavras de Jesus em fidelidade, obediência, em tempo e fora de tempo. É muito fácil, irmãos, nós obedecermos a palavra de Deus quando está tudo bem. Mas a verdadeira fé é obedecer quando os dias são maus. A verdadeira fé e a verdadeira maturidade é obedecer a Cristo quando tudo vai mal. É ser fiel a Cristo quando tudo vai mal e quando os dias são cinzas. Mas está tudo bem. Cristo continua sendo soberano. A Bíblia fala, o próprio Jesus falou em João 11, 25, eu só vou ler um versículo. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo o que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. E ele termina perguntando, você crê nisso? Você realmente crê que Jesus é a ressurreição e a vida? Ele é a razão, Ele é o fundamento. Irmãos, não faz sentido viver uma vida baseada no hoje, porque tudo isso, em questão de alguns minutos, pode acabar.
a nossa casa pode ir embora, a nossa família pode ir embora, os nossos amigos, o nosso trabalho, o nosso país pode entrar em colapso, em guerra, tudo isso vai. Mas o que permanece é Cristo. E quando eu estava meditando nisso, eu me lembrei, no ano passado, quando nós fomos lá no lar, no evangelismo aqui da igreja, e nós tivemos a oportunidade de conversar com um pastor, nos seus 93 anos, morando na casa de repouso com outros idosos, e a única coisa que ele pôde falar com a gente é a minha oração todos os dias. Ele foi pastor durante a sua vida toda, teve igreja, plantou igreja, teve dinheiro, perdeu dinheiro, teve tudo. E aí ele olhou para mim e falou assim, a minha única oração é que continue fiel a Deus até o fim. Ele falou assim, a minha única oração que eu peço pela minha saúde, ele falou assim, eu não quero enxergar muito, ele falou assim, a minha oração é que Deus mantenha a minha lucidez para que eu continue confessando a Jesus. Irmãos, alguém que estava praticamente já no seu leito de morte, já no final da vida, já com a família longe, perdeu a esposa, perdeu o ministério, perdeu tudo. Ele só tinha a oportunidade de compartilhar alguns versículos naquela casa de repouso. E ele continuava orando, eu quero ser fiel. Eu continuo tendo a minha esperança em Cristo. E ele derramou tanto nas nossas vidas, eu falei, como pode um homem talvez estando nos seus piores dias, continuando amando ao Senhor, continuando fiel ao Senhor? Porque a minha fé não é pelo que eu vejo, não é pelas circunstâncias, mas é pelo Cristo que eu adoro, é pelo Cristo que eu sirvo. Então o caminho da esperança, irmãos, é seguir a Cristo, custe o que custar. Outros textos vão falar que Paulo vai falar, Paulo em Filipenses 3 vai falar, o meu desejo é conhecer a Cristo e o poder da ressurreição, tomar parte do seu sofrimento e me tornar com ele na morte, para talvez assim alcançar a ressurreição dentre os mortos. Viver pela fé é crendo que Cristo morreu por mim, ressuscitou por mim, está vivo à espera de um grande encontro quando ele vier. E eu estava meditando, e na Bíblia, às vezes que aparece a palavra esperança, ela aparece com 3 significados. O primeiro significado que aparece na Bíblia é aguardar, buscar e esperar ansiosamente. O outro significado é ter prazer na espera. E o outro é desejar contentemente. E o último significado ele fala confiar no autor da esperança. Então, esperar, é ter a plena convicção e confiar e esperar Jesus. Nós esperamos por alguém. Irmãos, nós não esperamos que um dia o Brasil vai ser um país perfeito. Nós não esperamos por um dia por ter o emprego dos sonhos, por ter a família dos sonhos. O que nós devemos esperar é uma pessoa. A nossa expectativa é uma pessoa. A nossa razão é uma pessoa, Cristo. Jesus é a esperança da terra. Jesus é a esperança da glória em nós. E aqui ele fala, ele é o autor da esperança. Ele começou tudo, irmãos. A Bíblia fala que Jesus, antes de tudo, ele estava lá. E no final de tudo, a Bíblia vai falar, ele está lá. Então, a gente está confiando e esperando em alguém que no começo estava, no meio estava e no final está. O nosso papel é esperar que ele já garantiu todas as coisas. É confiar que já está garantido, já foi conquistado. Tudo que Jesus tinha para fazer de importante, irmãos, foi morrer por nós e nos dar acesso ao Pai. Isso que basta. O resto são as demais coisas. O resto é aquilo que Deus permitir ou não nós vivemos. Então, a primeira lição que esse texto nos dá, Cristo, o caminho da esperança. E qual é o outro caminho? Qual é o caminho que nós não devemos seguir? Que é o caminho da morte. O caminho da morte é esse, que ele fala, se nós vivemos apenas para o hoje, se a nossa fé, nós temos fé somente para o agora, talvez a nossa fé seja vã. Talvez a nossa fé seja inútil, como Paulo coloca na versão Almeida atualizada. Em João, ele vai deixar de forma mais clara, em João 3. Quem crê no Filho tem a vida eterna, mas quem o rejeita não tem a vida. Mas sobre ele permanece a ira de Deus. Então ele deixa muito claro, o caminho da vida é, aqueles que creem no Filho de Deus têm a vida eterna.
mas quem rejeita o Filho de Deus permanece sobre a ira de Deus. Deus, ele nunca vai ser injusto, ele vai nos dar a oportunidade de conhecer o Evangelho. Só que aqui ele fala, aqueles que rejeitam, e você só pode rejeitar aquilo que é oferecido. Se alguém te oferece um copo d'água e você rejeita, se você morrer de sede, a culpa não é da água, a culpa é sua, a culpa é nossa. Então, irmãos, infelizmente, se nós não formos testemunhos da esperança, pessoas estão indo para o inferno porque nós não estamos fazendo nada. Porque pessoas estão morrendo de sede enquanto a gente está bebendo água. Pessoas estão morrendo de fome porque nós temos o pão da vida, mas guardamos o pão da vida para a gente. Nós estamos deixando que pessoas vão para o inferno por causa do nosso egoísmo, por causa da nossa vergonha, às vezes, de compartilhar a palavra de Deus. E só existe esse caminho, não tem outro caminho. A Bíblia vai deixar muito claro em João 14. Jesus, ele deixa de forma clara e nítida. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, o único caminho continua sendo Cristo. A gente precisa apresentar o caminho para as pessoas. Porque, irmãos, muitas pessoas têm caminhado perdido. Pessoas, elas estão vagueando, estão procurando esperança em dinheiro, em trabalho, em família, em políticos, em reinos, em tudo. Mas elas vão ficar procurando. E aquilo nunca vai ser suficiente. A gente vê por que nós vemos inúmeras pessoas bilionárias, milionárias em depressão. Porque elas buscam, elas conquistam, elas têm, elas almejam, elas têm tudo. Mas elas veem que não tem nada. Porque ter um tesouro, ter os tesouros da terra, mas não ter Cristo, é ser o homem mais pobre dessa terra. Mas se nós temos a Cristo, nós temos tudo. Cristo, ele continua sendo suficiente. Jesus, ele foi suficiente para Abraão no meio do deserto, quando ele quase teve que sacrificar seu filho. Jesus foi suficiente quando Davi estava governando Israel. Jesus foi suficiente para os apóstolos em meio à perseguição. Jesus continua sendo suficiente para a igreja perseguida. Mas será que Jesus continua sendo suficiente para nós? Será que muitas vezes nós oramos e nós pedimos tantas coisas? Deus, abençoa minha casa. Deus abençoa meu trabalho, Deus abençoa minhas contas, Deus abençoa minha vida, Deus abençoa. A gente pede a bênção de Deus. Nós queremos tudo que Deus faz. Nós queremos o amor de Deus, nós queremos as bênçãos de Deus, nós queremos os princípios de Deus, nós queremos tudo que Deus faz. Mas nós muitas vezes nunca oramos pedindo, Deus, eu quero você. Deus, eu quero que você seja suficiente na minha vida. E muitas vezes, irmãos, é muito triste. Todos nós conhecemos aquele texto em Mateus 7, 11, que fala, muitos chegarão diante do Senhor, falando, Senhor, Senhor, e não entrará no reino dos céus, porque eles pregaram em nome de Jesus, expulsaram demônios em nome de Jesus, fizeram muitos milagres em nome de Jesus. E a resposta de Jesus é, eu não te conheço. Então, irmãos, infelizmente, pessoas conhecem o Evangelho, mas não vivem o Evangelho. E pessoas que estão dentro da igreja estão indo para o inferno, porque elas conhecem o Evangelho, mas não buscam conhecer Jesus, que é a razão do Evangelho. Então elas estão vivendo dentro da igreja o caminho da morte. Infelizmente, porque pior do que estar no mundo e ir para o inferno no mundo é pessoas que estão indo para o inferno dentro da igreja. É pessoas que não estão conhecendo a Cristo, mesmo lendo a Bíblia todos os dias. Segundo Tessalonicenses, Paulo também deixa mais claro ainda. Ele fala, ele punirá aquele que não os conhecem a Deus e os que não obedecem ao Evangelho do Senhor Jesus. Então ele deixa muito claro, quem não conhece e quem não obedece, ele punirá a estes. E ele termina, sofrerão a pena da destruição eterna. E o que é a destruição eterna? Qual que é a pior condenação que alguém pode ter? Qual que é a pior coisa que pode acontecer para alguém? No versículo 9 ele fala, aqui em 2 Tessalonicenses 1:9, a separação da presença do Senhor. A destruição eterna a destruição é ficar separado de Deus, é estar longe da presença
de Deus. Então, irmãos, o caminho da morte é o caminho que nos leva para longe do Pai. É o caminho que nos leva para longe de Jesus. Mas, diante do caminho da morte e diante do caminho da vida, entre a esperança ou a morte, entre a bênção e a maldição, Deus nos deixa essa escolha. Ele nos deixa o livre acesso. Deus não obriga ninguém a seguir Ele. Ele fala, você crê? Tanto que Jesus fala em João 3,36. Você crê nisso? Ele deixa a pergunta. Se você crer e viver e obedecer, eu estou contigo. Mas se você estiver do outro lado, infelizmente, Ele não tem o que fazer. Deus, Ele não pode salvar, Ele não vai salvar alguém que não segue Ele. Ele não vai salvar alguém que não conhece Ele. Mas o nosso papel é compartilhar esse evangelho, é compartilhar a mensagem de esperança. Se eu não me engano, é um texto no Antigo Testamento, se eu não me engano, é Zacarias, que fala, nós somos prisioneiros da esperança. Irmãos, nós não estamos presos nessa terra, nós não estamos presos ao dinheiro, nós não estamos nem presos a esse prédio. Nós somos presos à mensagem de Cristo. Nós somos prisioneiros da esperança. Por quê? Nós estamos crucificados com Cristo. Nós estamos vivendo somente por Ele e para Ele, porque Ele é digno de todas as coisas. Então, esse texto de Coríntios nos falou de o caminho da esperança e o caminho da morte. Mas como nós podemos viver a vida da esperança? Viver a vida da esperança precisa de uma coisa, que é o que mais nós precisamos ter cuidado e alerta nos dias de hoje, é permanecer fiel. Permanecer fiel a Jesus até o fim. Irmãos, eu não preciso nem perguntar, mas todos nós estamos nos cansando já de ver escândalos, corrupções, imoralidade acontecendo no meio evangélico, no meio cristão, e tantas coisas tristes acontecendo, homens caindo na sua fé no final da vida, pessoas que tiveram uma caminhada inteira com Jesus e no final apostataram da fé, pessoas que foram criadas dentro do evangelho e mesmo assim abandonaram o evangelho, e muitas pessoas que cultivaram, até mesmo que alcançaram multidões, pessoas que alcançaram multidões para Jesus, talvez essa pessoa esteja para o inferno. Irmãos, é muito triste saber que pessoas começaram bem, continuaram bem, mas não terminaram bem, porque pessoas apenas deixaram de estar no caminho da esperança e foram para o caminho da morte. Provavelmente foram as distrações, provavelmente foram os prazeres dessa terra, provavelmente foram coisas pequenas que roubaram a atenção de Jesus. Jesus merece toda a atenção e todo o nosso coração. E diante disso, qual é a nossa resposta para permanecer fiel? Jesus, eu vou ler alguns versículos para a gente estar meditando nisso. Em Mateus 22, 37, o texto diz assim: Jesus respondeu: ame ao Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a alma e de todo o seu entendimento. Este é o grande e primeiro mandamento. Aqui, Jesus ele deixa de forma bem didática: amar a Deus precisa ser uma oração diária, precisa ser uma busca diária, porque, irmãos, muitas vezes nós nos esquecemos de amar a Deus. Nós vivemos com Deus, oramos a Deus, mas olhar, porque amar é dar tempo, amar é dar atenção, amar é dar valor àquilo que realmente importa. E será que nós temos dado tempo, atenção e dedicação suficiente a Jesus? A Jesus, porque enquanto eu estava orando, o Espírito Santo fez uma pergunta para mim. Se Jesus hoje desse tudo que a gente precisa, Ele desse dinheiro, casa, família, ministério, tudo, Ele fizesse tudo, todas as orações e a nossa vida fosse perfeita. Se a nossa vida fosse perfeita, não faltasse mais nada, será que a gente iria ainda buscar a Deus? Será que nós continuaríamos buscando a Deus? Ou, Ele fez, logo eu não preciso mais. Ele me fez a bênção e logo eu não quero mais. Mas a resposta deve ser: eu quero ao Senhor, custe o que custar. Eu quero ao Senhor, como tantos homens de Deus perderam a sua vida.
Hebreus 11 vai falar de homens que foram cerrados ao meio por amor a Deus. Abraão, que deixou uma terra, que deixou uma estrutura, que deixou a família de seu pai, que era muito próspera, para buscar e ouvir a voz de Deus e procurar uma cidade que ele nunca encontrou. A Bíblia fala que Abraão viveu uma vida procurando uma cidade a qual ele nunca encontrou, que é a Nova Jerusalém. Então, será que nós estamos dispostos a gastar a nossa vida até o fim, de forma que, se eu não ver nada acontecer, está tudo bem? Está tudo bem, talvez Deus não abençoe a minha oração hoje. Está tudo bem, talvez eu passar por uma dificuldade e eu continuar fiel a Deus mesmo assim. Está tudo bem eu amar a Deus acima de todas as coisas e saber que a melhor resposta de oração que eu posso ter não é a bênção de Deus, mas é a presença de Deus. É saber que quando eu oro, Deus me ouve. Quando eu choro, Deus colhe as minhas lágrimas. Quando eu estou cansado, Ele me dá alívio. Quando eu estou fadigado e exausto, Ele me dá repouso. Então, será que se nós tivermos apenas a presença de Deus, ela é suficiente para nós? Paulo também vai falar na mesma carta a Coríntios, no último capítulo, ele fala à igreja de Coríntios, no capítulo 16, no verso 22. Se alguém não amar ao Senhor, este será maldito, esse será anátema, ou esse será amaldiçoado. Então, irmãos, amar a Deus, seguir o Evangelho, para nós não é uma opção. Não pode ser uma opção seguir o Evangelho, porque se nós colocamos, ou eu obedeço a Jesus, ou eu não obedeço a Jesus, provavelmente é porque o nosso coração não ama de verdade. Nosso coração ele está apenas desfrutando de benefícios. Nós queremos os benefícios do Evangelho. Infelizmente, muitas pessoas têm pregado uma mensagem diluída do Evangelho que você obedece a Deus que Ele te abençoa. Você busca a Deus, você conhece os princípios de Deus e as pessoas têm distorcido o Evangelho. Pessoas elas querem que Deus vai me dar o que eu quero, Deus vai me dar o que eu vejo, Deus vai me dar o que eu toco. E na verdade, Deus é o que eu preciso. Deus é tudo o que eu preciso. E se Ele não me der nada, Ele não tem obrigação nenhuma de me dar alguma coisa a mais. Porque o que mais importava era a presença dEle. Então, o texto deixa claro, se alguém não ama, este será amaldiçoado, seja anátema, em 1 Coríntios 16, 22, e já para a gente ir caminhando depois para uma conclusão, Isaías 55, eu vou ler apenas um versículo, verso 6 diz assim: busquem ao Senhor, enquanto é possível achá-lo, clamem por Ele, enquanto está perto. Irmãos, ainda é tempo de buscar ao Senhor, ainda é tempo de permanecer fiel. E João 16, se eu não me engano 33, o texto vai falar que a gente precisa se lembrar, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, que Cristo já venceu todas as coisas. Irmãos, a garantia do Evangelho é que nós vamos ter tribulações, mas a garantia é que nós não estamos mais sozinhos. Eu não passo mais por nenhuma dificuldade sozinho. É porque eu tenho amigos? É porque eu tenho uma igreja? Não, é porque eu tenho Cristo. Porque pode ser que, como nós tivemos a pandemia, nós não estávamos mais em comunhão. Nós estávamos distantes por causa do isolamento. Muitas vezes, alguns ficaram distantes da sua família e talvez presos em outras cidades. Mas nós ainda tínhamos Cristo. Mesmo que com problemas de saúde, Cristo estava lá. Com problemas financeiros, Cristo está lá. Com problemas por quaisquer que sejam as áreas, Cristo continua estando conosco. E eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia comigo em Apocalipse 2. Apocalipse 2, verso 2. Apocalipse 2 é uma das cartas às igrejas de Apocalipse. E essa aqui, especificamente a carta de Éfeso. E o apóstolo Paulo, ele vai falar para essa igreja, João, ele vai escrever para essa igreja, falando que, olha, vocês têm uma fé incrível, vocês
lutam contra o mal, vocês lutam contra ideologias, vocês são perseguidos e continuam fiel, vocês sofrem e continuam fiéis, vocês vivem tudo perfeitamente. Mas, diante disso, Jesus ainda faz um alerta, que é no verso 2, é assim: conheço as suas obras, o seu trabalho é árduo e a sua perseverança. Sei que você não pode suportar os maus e pôs à prova os que se dizem apóstolos e não o são. Descobriu que são mentirosos. Você tem perseverança, suportou provas por causa do meu nome sem esmorecer. Porém, contra ti tenho o seguinte: você abandonou o primeiro amor. Lembre-se de onde caiu, arrependa-se e volte à prática das primeiras obras. E se não se arrepender, virei até você e tirarei o seu candelabro. Irmãos, aqui a gente está falando de uma igreja boa, de uma igreja bíblica. A gente está falando de uma igreja fiel, uma igreja que era perseguida. A gente aqui no Brasil, a gente não sofre nenhuma perseguição de forma direta, ninguém aqui é agredido por causa do evangelho, ninguém sofre nada. E eles sofriam, eles pregavam, eles perseveravam, eles faziam tudo perfeito, 99% perfeito, mas eles não amavam mais a Deus como era para amar. Então, irmãos, infelizmente, a resposta de Jesus é: se você não se arrepender e voltar a cultivar esse amor, eu vou tirar o seu candelabro. E o candelabro, na cultura judaica, na cultura de Israel e na Bíblia, ele representa a presença de Deus, que era aquele que iluminava. Então, se nós não nos arrependermos, a presença de Deus vai se afastar da gente, e sem a presença, nós estamos condenados. Então, irmãos, imagine você viver uma vida de fidelidade em 99%, mas por causa do amor que nós não cultivamos, nós sermos condenados. Nós sermos condenados porque não amamos a Deus como deveria, porque nós não buscamos a Deus como deveria, porque aqui era uma igreja boa, mas que se perdeu, sendo tão boa, se perdeu na raiz, se perdeu na essência, se perdeu que ele fala assim, na prática das primeiras coisas, das primeiras obras que realmente importavam, que era amar a Deus. Irmãos, o primeiro mandamento, amar a Deus. Paulo, quando ele escreve uma primeira carta lá atrás para a igreja de Éfeso, ele fala: amem a Deus. Então, várias vezes a gente vai ver nas cartas dos apóstolos, nos evangelhos, amem a Deus. Deuteronômio, amem a Deus acima de todas as coisas. Moisés, quando ele escreveu os 10 mandamentos, amem a Deus. Então, irmãos, amar a Deus não é uma opção. Tudo no restante, você pode orar quantas horas você quiser. Isso, Deus, ele nunca vai colocar um limite. Mas amar a Deus é obrigatório. É um requisito para nós estarmos no caminho de Cristo. Porque, irmãos, se nós realmente vamos passar a nossa eternidade, e eternidade é algo muito grande, a eternidade é aquilo que não tem início, nem meio e nem fim. Se nós queremos passar a eternidade com Cristo, nós precisamos amar a Deus. Porque imagina você passar algo que é para sempre com alguém que você não gosta. Imagina você passar o resto da sua vida, que não vai ter fim, com alguém que você não ama. Talvez vai ser difícil, porque muitas pessoas, eu já vi pessoas, eu fico cansado às vezes de estar num período de louvor, de adoração, porque é repetitivo, porque cantar a mesma música, porque, eu acho que eu não preciso orar todo dia. Irmãos, os anjos estão cantando, santo, 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 faz tempo, faz a eternidade. A Bíblia fala de eras, eras e eras, de eternidade em eternidade, eles estão cantando que Ele é santo, eles estão cantando que Ele é digno, eles estão cantando que Ele é glorioso, e eles não param, a Bíblia fala que eles estão cantando, a gente vai ver, Isaías teve uma visão do céu, os anjos cantavam que era santo. Ezequiel teve uma visão do céu, eles cantavam que ele era santo. Davi, possivelmente, quando foi construir o tabernáculo de Davi, teve uma visão do céu, ele botou os músicos dele para cantar que Deus era santo. Paulo teve uma visão do céu, ele viu o trono de Deus e o jardim de Deus. João teve uma visão do céu, e os anjos continuavam cantando santo. Não mudava, por quê? Deus não muda. Nós só mudamos quando o ambiente muda. Imagina você olhar para alguém que não muda. Imagina você olhar para alguém que é perfeito para sempre. Mas imagina você passar com alguém, a sua vida eterna, com alguém que você não ama. Então, irmãos, a pergunta que o Senhor me fez, e já concluindo,
é, se nós realmente temos amado ao Senhor, nós podemos estar em diversas situações. Nós podemos estar no caminho da esperança e buscando ao Senhor todos os dias e amando ao Senhor. Talvez nós podemos estar no caminho da morte e deixar que outras coisas sejam mais importantes que Jesus na nossa vida. E talvez nós podemos estar no outro caminho, no caminho da mornidão, que também Apocalipse vai falar das igrejas mornas, da fé morna, que eu fico nessa indecisão, às vezes com o pé na esperança, às vezes com o pé na morte. E o que Jesus fala, ele vai rejeitar, ele vai jogar fora, ele vai vomitar. Então, a pergunta que o Senhor me fez é: será que nós temos amado de todo o coração? Seja nós conhecendo a Deus ou não conhecendo a Deus, será que nós estamos buscando conhecer a Deus todos os dias? E é algo que hoje, quando a gente estava aqui iniciando o culto, o Senhor trouxe ao meu coração, é saber que Jesus, Ele é a esperança para aqueles que sofrem. Jesus, Ele é a esperança para aqueles que esperam. Jesus é a esperança para aqueles que permanecem fielmente na presença dEle. Irmãos, o consolo, de verdade, só é em Cristo que nós vamos encontrar. O consolo que nós precisamos está em Cristo. E o consolo que vai tirar a nossa dor é Jesus. O consolo que vai nos livrar no dia do luto, no dia da angústia, é Jesus. Porque Jesus, Ele é a fonte e a razão de toda a nossa existência. E o último versículo que eu quero ler antes de nós orarmos é João 14,15. João 14,15 diz assim: se vocês me amam, guardarão os meus mandamentos. E a pergunta que eu quero fazer para nós orarmos é: onde está o nosso coração? Será que o nosso coração está no caminho da esperança, no caminho da morte? Ou talvez nós ficamos nessa indecisão, nessa mornidão, entre quente ou frio, entre eu quero a Deus, hoje eu não quero a Deus. Eu quero a Deus no domingo, mas eu não quero a Deus na segunda. Sabe, irmãos, tudo isso é possível, mas o convite que o Evangelho nos faz é um caminho, é uma escolha, é vida ou morte. Não tem meio termo. Infelizmente, o Evangelho ele é uma vida de renúncia e saber que tudo aquilo que nós precisamos está em um homem, o homem Jesus Cristo, o Deus eterno. Irmãos, tudo pode passar. Tudo que seja duradouro vai passar. Eu tenho plena convicção que, irmãos, um dia tudo vai embora. Tudo isso aqui vai acabar. Irmãos, o que pode restar pra gente é o tesouro eterno. O que eu já pude ouvir de relatos de pessoas que estiveram em igrejas perseguidas no Oriente Médio eles não têm mais nada. Eles perderam a casa, muitos perderam até mesmo membros do seu corpo, pessoas que perderam a família e foram expulsos das suas casas, dos seus empregos, de tudo. E eles falam: eu faria tudo de novo, eu perderia tudo novamente, porque Cristo ainda é suficiente. Jesus merece eu perder tudo, tá tudo bem. João Batista, ele tinha tudo. João Batista veio de uma família abençoada, João Batista veio de uma família de sacerdote e provavelmente tinha boas condições financeiras, mas por causa de uma palavra, João Batista se mudou para um deserto e estava tudo bem. Morar no deserto, ter uma roupa estranha de pele de animal, comer uma comida estranha, estava tudo bem, ele perdeu tudo, mas ele tinha Cristo, ele tinha Deus, ele tinha Jesus. Tantos homens de Deus perderam sua vida, perderam suas cabeças. O apóstolo Paulo possivelmente foi decapitado e ele fala: tá tudo bem, eu venci o bom combate, combati, guardei a fé, encerrei a carreira e tá tudo bem, porque Cristo merece toda a minha vida. Cristo não merece 90%, Cristo não merece 95%, Cristo merece 100% do meu amor. E eu quero te convidar a você fechar os seus olhos e se lembrar: onde Cristo está no seu coração? Será que Ele está no primeiro, no segundo, no terceiro lugar? Mas o lugar que Ele deve estar é acima de tudo, é acima de todos. Estou preparando um caminho
importa que ele cresça, e nele o meu prazer está. Não sou digno de desatar as suas sandálias, e nele a minha vida está. E eu caminho com a certeza de que ele virá, e é ele, por ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias. Estou preparando um caminho, endireitando as veredas, e cada vez mais diminuindo, porque importa que ele cresça, e nele o meu prazer está. Não sou digno de desatar as suas sandálias, e nele a minha vida está. E eu caminho com a certeza de que ele virá, e ele, por ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias. E ele, por ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias. E ele virá, soberano em poder, ele virá, e o governo está nele. Vejam, ele traz consigo a sua recompensa. Ele virá, soberano em poder, ele virá, e o governo está nele. Vejam, ele traz consigo a sua recompensa. E ele, É você, Jesus. por ele que eu estou É somente por você, Jesus, que nós gastaremos a nossa vida, Senhor. Senhor, eu oro, Pai, para que o Senhor nos livre, Pai, em nome de Jesus, das distrações dessa vida, Senhor. Pai, nos livre das distrações dessa vida que é passageira, Senhor. Pai, nos livre de viver uma vida que só quer viver para o hoje, Pai. Nos livre de ter uma fé vã, Pai, nos livre de ter uma fé inútil, como diz a Tua palavra, Senhor. Senhor, nos livre de viver uma vida que só busca as Suas bênçãos, Senhor. Senhor, nos livre de ter uma fé interesseira em Você. Senhor, nos livre e nos dê, Pai, uma fé que Te ama, Senhor. Nos dê uma fé que Te ama, Pai, no dia bom, no dia mau, Senhor. Senhor, nos dê uma fé que realmente, Pai, se perdermos tudo, nós Te amaremos, Pai. Senhor, se o Senhor nos tirar tudo, Pai, nós continuaremos fiéis, Senhor. Senhor, nos livre de ter uma fé pela metade no Teu Evangelho, Senhor. Nos livre, Senhor, de ter uma fé religiosa que somente faz e não Te conhece, Senhor. Senhor, nos livre de viver um ativismo, nos livre de viver uma religiosidade. Senhor, nos livre, Senhor. Senhor, nós Te pedimos perdão, Pai. Nós Te pedimos perdão por Te amarmos tão pouco, Senhor.
Senhor, o Senhor merece mais. Jesus, você merece mais do nosso amor. O Senhor merece mais do nosso coração, Pai. Senhor, se o Senhor nos tirar tudo, Pai. Se o Senhor nos tirar o ouro, a prata, a nossa família, os nossos amigos, os nossos ministérios, Pai, o que sobra é um coração, Pai. Um coração aos Teus pés, Pai. Então, Pai, nos livre de viver uma vida que busca as bênçãos, Pai. Nós queremos a Tua presença, Senhor. Pai, nós queremos viver uma vida da esperança. Nós queremos caminhar o caminho do Evangelho, Senhor. Pai, nos ensina, Senhor, a anunciar essa mensagem. Nos ensina a anunciar essa mensagem, Pai, e ser fiel até o fim, Pai. Até que o Senhor venha, Pai. Nós queremos permanecer fiéis. Pai, eu oro, Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Pai. Uma igreja que gaste a vida pelo Evangelho. Gaste a vida por amor a Cristo. Gaste a vida, Pai, no dia bom, no dia mau. Nós vamos permanecer. No dia bom, no dia mau, eu vou permanecer, Senhor, amando ao Senhor, honrando ao Senhor, porque você é digno. Você é digno. Você é digno, Pai. Uma vida, Senhor, que vale a pena é uma vida que te ama. Uma vida que vale a pena é uma vida que tem um Cristo, que tem um Salvador, Pai. Espírito Santo, nos dê, Pai, perseverança, mas nos dê um coração que te ama, Pai. É assim que eu oro, Pai, por cada um dos meus irmãos, Pai. É assim que eu oro, Senhor, pela minha vida, pelo meu coração, Senhor. Nos dê, Pai, um coração igual ao Teu. Nos dê um coração que te ama. É assim que nós oramos, Pai, te pedindo, nos ensina a te amar hoje, Pai, para que nós possamos permanecer fiéis. É assim que nós oramos, Pai, e te agradecemos. Nós te amamos, Jesus. Nós te amamos, hoje e sempre. Amém. 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 Irmãos, era isso que o Senhor tinha para falar conosco nessa noite. E vamos permanecer fiéis, vivendo uma vida que vale a pena. Amar a Deus é tudo. Irmãos, todas as demais coisas Ele cuida. E se não tiver, tá tudo bem, você tem Ele, tá garantido. É isso que nós vamos ter para sempre. Amém? Deus abençoe. Amém. Vamos aplaudir o Senhor mais uma vez por essa palavra. Amém? Você recebeu nessa noite. Glória a Deus. A palavra diz: porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Que o nosso coração continue queimando pela presença de Jesus, nosso Salvador, e que nós possamos ter essa capacidade